Olá, meu amigo, olá, minha amiga que trabalha com a reparação de automóveis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal TV Reparação Automotiva. Canal TV Reparação Automotiva, um dos braços de comunicação da revista Reparação Automotiva, que trabalha constantemente para levar o melhor conteúdo para você. Nós temos aí no nosso conteúdo matérias técnicas, matérias de gestão, matérias de mercado, exatamente para auxiliar você no seu dia a dia de trabalho. Mensalmente, a revista Reparação Automotiva você encontra nas melhores lojas de autopeças do Brasil, na versão impressa, e também no nosso site. É só você acessar a aba Revista Digital, que você tem ela não só no site, mas também em PDF para baixar no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e acompanhar o conteúdo da revista Reparação Automotiva. Você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Entre os colaboradores da revista Reparação Automotiva, temos ele, Rodimar Marchioli. Seja muito bem-vindo, Rodimar. Olá, Edson. Olá a todos os amigos da Reparação Automotiva, todos os leitores, ouvintes, né? Estamos aí mais um momento aqui para a gente compartilhar um pouco de informação, trocar experiência, né, com o nosso amigo Edson aqui, que também sempre traz bastante novidade aí para você que é leitor, você que acompanha toda a dinâmica que a reparação automotiva, né, oferece ao mercado de reparação. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos hoje para mais uma troca de experiências sobre o tema, né, que é bem interessante, que o nosso amigo Edson vai entrar numa dinâmica de conversa aqui para a gente compartilhar algumas dicas importantes. É isso mesmo, Rodimar. E durante este ano, o Rodimar Marchioli está compartilhando com a gente uma série que se chama O que impede sua oficina de crescer. E nesse mês de setembro, o tema é a importância de ter indicadores para auxiliar na busca da maior eficiência. Então vamos lá, Rodimar, vamos mostrar aí para o nosso amigo, para a nossa amiga que trabalha com a reparação de automóveis, qual a importância desses indicadores. Então, Edson, olha só, quando a gente fala em indicadores, né, é muito comum, eu vejo isso nas consultorias, né, a gente vai conhecer uma empresa que nós somos chamados, às vezes, numa consultoria para resolver alguns problemas ou melhorar algum processo, e é muito comum eu encontrar o feeling apurado do empresário, mas não focado, não pautado em indicadores. Então, quando a gente fala em eficiência, por exemplo, a gente pode ter uma explicação muito ampla, né? O que é ser eficiente? Ah, Rodimar, eficiente é o meu técnico que ele vai lá, ele resolve o problema, ele tem uma capacidade de resolver um problema de alta complexidade. Ah, o meu mecânico ele é bom porque ele é eficiente, porque ele faz rápido o serviço. A minha empresa é eficiente porque atende um fluxo de veículos muito grande. Ah, a minha empresa é eficiente porque eu atendo poucos veículos, porém o ticket médio que eu consigo obter nesses atendimentos é muito bom. Então, dentro desse aspecto, eu quero trazer a você, né, amigo da reparação, que você realmente comece cada vez mais a introduzir o conceito de indicadores para o seu negócio. Para que você, quando for avaliar o seu negócio, não fique apenas no feeling, porque o feeling pode nos trair. Por exemplo, é muito natural, eu acompanho oficinas de 18 anos, mas pelo menos há uns 10 anos para cá, agora com maior intensidade da pandemia para cá, né, a gente percebe uma instabilidade muito grande de fluxo de serviço. Então a gente começa a ter situações que o mês é salvo, o faturamento do mês é salvo, a gente alcança ele, o ideal, não necessariamente a meta muitas vezes, mas consegue manter um bom faturamento, às vezes por 1 ou 2 semanas do mês. Muitas vezes clientes meus afirmam que até a metade do mês projetava chegar a 20%, 30% do faturamento comparado com períodos passados. E, de repente, na última semana, acaba enchendo o pátio e aproveitando aí, né, a fazer uma venda expressiva que acaba salvando o faturamento que a gente fala, né? Então, essa questão acaba criando uma instabilidade emocional do empresário,
porque ele acaba entendendo que, poxa, tá feio o negócio. E realmente acaba tendo essa visão porque acaba não entrando veículos na oficina. Eu tive relato de empresários, por exemplo, que o cara estava lá uma semana e, poxa, não entrou 20 carros na minha oficina essa semana, Rodimar. E era normal entrar 7 por dia. Mas isso significa que vai ser um mês ruim? Não necessariamente. Este período que a gente está vivendo agora é muito comum acontecer isso. Então, você ter um indicador vai começar a trazer você um pouquinho mais para a lógica de ver os números do seu negócio. E o número, muitas vezes, pode surpreender. Talvez não entrou 7 veículos na sua oficina hoje, mas entrou 3 veículos e você está focado em orientar ele, aplicou um checklist bem feito e o faturamento é expressivo. Então, você aprender a lidar com indicadores vai fazer toda a diferença para você observar o seu negócio, tomar decisões mais sábias e, principalmente, poder melhorar o seu negócio. Então, o que impede sua oficina de crescer, muitas vezes, é a falta de visão estratégica em indicadores. Então, né, Edson, essa parte de indicadores da produção, né, eu vou aqui citar 2 básicos para a gente começar a trazer um conteúdo aí que é importantíssimo, que seriam básicos e vamos dizer assim, o mínimo a ter dentro de uma produção, né? Mas você, empresário, você que é gestor, não fique só neles, né? Vá buscar mais informação. A reparação automotiva está aí para isso, para dar conteúdo e você cada vez mais melhorar os resultados do seu negócio. E dentro dessa lógica de eficiência, de indicadores, eu quero trazer 2. O primeiro deles é a tal da eficiência técnica, mas focado na taxa de uso do técnico, horas vendidas. Então, eu tenho um mecânico, eu tenho 2 ou 3 ou 4, depende do tamanho da sua equipe, e esse mecânico ele está lá disponível para vender serviço, mas só que, na realidade, o serviço é baseado em hora. Então, ele está lá para vender horas. Muitas vezes o empresário diz, Rodimar, eu não vendo hora, eu vendo serviço. Mas a maneira de você precificar o serviço é importante que você tenha a clareza de tempo gasto para execução. Então, aí existem várias estratégias para você fazer isso, né? Existem tabelas tempárias exclusivas que o mercado oferece, existem clientes meus que criaram seu tempário, mais ou menos interno, de acordo com a sua equipe. Nós não vamos entrar nesse mérito de funciona ou não funciona, tá? Mas qual é o melhor ou pior? Isso cada empresa vai definir o seu critério. Mas é importante você saber que quando você vai definir um serviço, você tem um tempo de execução estimado. Então, a sua empresa ela trabalha com custo hora. Você tem um valor de hora para ser vendida que você vai transformar em venda de serviços através desta análise de tempo. E para ficar bem prático, hoje quando você vai fazer a substituição de uma pastilha de freio de um veículo comum, vamos supor aqui um tempo de 2 horas, de 1 hora. Vamos botar 1 hora de serviço, tá? Dentro de 1 hora, você tem que executar todo o serviço. Desde retirada, aplicação do produto novo e teste, tudo. Então, o cara vai dizer, não, Rodimar, a minha empresa é 2 horas. Tudo bem. Existem empresas que seguem um padrão de concessionária, existem empresas que o cara avalia o desempenho da sua equipe e diz, olha, eu faço assim, eu gosto disso. Tem empresas que no processo de execução dessa atividade, desse processo, ele acaba incrementando outros testes, né? Então, a empresa determinou, vai ser 1, vai ser 2 horas, ok. Aí vem a tal da precificação. Quanto que eu vou cobrar por isso? Então, você avaliar hoje o custo hora do seu negócio, determinar um valor de venda da hora média, é muito importante, porque em cima disso você vai precificar o serviço. Se a minha hora média está R$ 130, então, para fazer a substituição das pastilhas de freio desse veículo, eu estaria cobrando de mão de obra R$ 260 se o meu padrão for 2 horas. Então, baseei a precificação do serviço pelo tempo hora. Tá, Rodimar, mas por que isso se já funciona no meu negócio da forma que eu já faço? Só estipulo um valor de serviço e deu. É muito comum ouvir isso, sabe, Edson? A pessoa tem o padrão dele e aí, mas eu gosto assim, não tem problema nenhum, desde que dê certo o seu negócio. Então, aqui a lógica é trazer para você um olhar diferente sobre aquilo que poderia ser feito para alcançar outro objetivo. Então, qual é esse outro objetivo? Lembra que eu falei que eu tenho os mecânicos na minha equipe para vender horas através dos serviços, né? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um mecânico lá para trabalhar, de acordo com a CLT, eu tenho 176 horas semanais, mensais, né?
44 horas semanais para vender. A gente sabe que 100% de venda é praticamente impossível, é muito difícil. Então, diante das circunstâncias, eu tenho que medir o quanto eu consigo obter de vendas. Então, eu vou começar a calcular como. Eu tenho que saber quantas horas ele vende. E aí, para saber quantas horas ele vendeu, é eu entender que eu devo precificar os serviços com base na hora média, e tendo essa hora média, você vai ter clareza para descobrir quantas horas você vendeu no mês. Então, quero aqui mostrar uma planilha bem simples para você entender o que na prática isso significa, né? Então, hoje, se você tem uma equipe aí de 5 mecânicos, por exemplo, né? Então, nós vamos apresentar aqui a planilha para ficar bem claro para você e você poder fazer aqui suas análises na sua oficina, entendendo aí que é uma informação simples de obter, depois de poder realmente parametrizar o seu negócio, seus serviços, e assim melhorar o desempenho da sua equipe através dessas análises, tá? Então, hoje nós temos aqui uma planilha simples com TEC 1 e TEC 2, aqui são 5 mecânicos. Aqui eu tenho, por exemplo, a venda de mão de obra de cada mecânico, 6.200, 5.500, né? E aqui ao lado tenho horas vendidas, H vendida, né? Então, como citei anteriormente, se a minha precificação do serviço é baseado em hora média e tempo de execução padrão, eu consigo entender que eu tenho aqui a hora média. Se eu dividir o fluxo de venda de mão de obra daquele técnico pela hora média, eu sei quantas horas esse meu técnico vendeu, que é o caso desta planilha que está mostrando aqui, por exemplo, o técnico 1, ele vendeu R$ 6.200, a hora média executada na minha empresa é R$ 130, então ele vendeu 47,7 horas. Horas disponíveis, 176 horas. Aqui eu estou fazendo um fechamento de mês, tá, pessoal? Então aqui eu já estou considerando a análise daquele mês que eu encerrei. Eu tenho 176 horas, então se eu dividir aqui os 6.200, já achei a hora vendida, então divido a hora vendida pelo 176, eu tenho uma eficiência de 27%. Então, você talvez pode ouvir como um outro significado, é uma taxa de ocupação do técnico, não importa. O importante é você fixar a lógica que eu quero lhe apresentar. Se eu tenho um mecânico, um técnico, que ele está com 27% de eficiência, enquanto ele vende 6.200, dependendo o meu conhecimento sobre gestão financeira, eu posso talvez achar que os 6.200 está ótimo. Poxa, o cara vende bem, Rodimar. Ele vendeu 6.200. Mas pergunto, qual que era a oportunidade que ele tinha de vender? Então, quando eu começo a observar isso, eu começo a entender, calma aí, eu tenho 27% de taxa de ocupação. Será que eu não posso ampliar o meu faturamento de mão de obra com esse técnico? Então, eu começo a trabalhar esse técnico de forma diferente. Eu começo a observar a produtividade dele, a eficiência produtiva, e trago a ele uma visão um pouco mais estratégica sobre ele estar trabalhando no meu negócio e alcançar os objetivos dele. Por quê? Porque se ele está vendendo 6.200, ele tem um potencial de crescimento aqui, vamos botar pelo menos de 60%, é um potencial legal para você trabalhar em serviços de baixa complexidade. Então, poxa, vamos lá. Se você está com 27%, se eu botar 50% de eficiência como objetivo, quanto que ele vai faturar no meu negócio? E aí, claro, trago a ele essa informação e acompanho, dou feedback, trabalho ele, a evolução dele, tento entender o porquê que ele não alcança uma produtividade, uma eficiência maior, para que eu possa gerar receita para depois, quem sabe, oportunizar um melhor salário para ele. Porque se ele não produzir mais, às vezes fica difícil. Eu encontro no mercado, muitas vezes, algumas empresas que estão pagando horrores para o técnico, mas acham que está tudo bem. Só que eles não têm um controle mínimo, que é saber o quanto o técnico vende de mão de obra por mês. Então, diante da taxa de eficiência aqui, você consegue entender se esse técnico ele consegue evoluir sua produtividade. E assim você aumenta a eficiência da sua equipe e dos seus técnicos de forma individual também, trazendo clareza de quem eles são naquele momento. E também entendendo. Porque eu tenho, por exemplo, uma taxa muito baixa de eficiência em mecânicos que trabalham com alta complexidade.
É muito comum eu ter a maior taxa de eficiência com mecânicos que trabalham com suspensão, direção, freio. Esses conseguem ter uma produtividade mais frequente, mais tranquila, né? Ele consegue ter execução rápida. Agora, quando eu pego o técnico que mexe com maior complexidade, eu estou falando de um técnico, por exemplo, que vai resolver um diagnóstico de injeção eletrônica. Vocês sabem muito bem que hoje é um dilema sempre trabalhar na lógica de eficiência em diagnóstico, e aí muitas vezes não conseguimos cobrar o quanto deveria, às vezes não temos equipamentos o suficiente, então o mecânico acaba demorando muito mais para encontrar o problema, a solução, né? E aí a gente começa a perder eficiência desse técnico. Então, fica a dica de você entender qual que é a eficiência média do seu técnico de forma individual. E aqui nessa planilha, por exemplo, tem a eficiência média da equipe. Se você perceber aqui, eu tenho de forma individualizada as horas vendidas de cada técnico. Aqui eu tenho um montante nessa equipe de 880 horas para vender. Agora, quanto que foi vendido? 300 horas, equivale a 34% de eficiência. Para tornar mais plausível, para ficar mais fácil de compreender e impactar um pouco mais, é entender o seguinte: se o meu mecânico estiver 8 horas na minha equipe por dia, vamos pegar que a minha equipe toda está 8 horas aqui, só para um número redondo, né? Se eu botar aqui 34%, estou dizendo que ele está 2,72 horas. Das 8 horas, ele foi eficiente a nível de eu vender a mão de obra dele quase 3 horas. E aí fica aquela pergunta: as 5 horas restantes. Ah, Rodimar, tem diagnóstico? Sim, existe diagnóstico. Se eu cobrar o diagnóstico, já eu diminuo esse tempo que eu estou perdendo de vender, né? Agora, se eu não observar isso e ficar, no mínimo, desconfortável em entender que a taxa, eu tenho 5 horas ainda disponível que eu não consigo cobrar, eu acabo, se eu não conseguir enxergar isso, eu acho que está tudo bem. E muitas vezes, eu já peguei situações, pessoal, no dia a dia nas consultorias, que o empresário ia contratar mais um mecânico. Porque não dá, Rodimar, eu preciso de mais gente para atender, já tem gargalo na minha produção. E quando nós fomos fazer a conta de eficiência técnica, encontramos só um gargalo na coordenação de serviço e na falta de produtividade de determinados técnicos. Exemplo: se eu estou com uma taxa de 34% de eficiência na minha equipe, não é momento de eu contratar ninguém. Porque hoje, se eu botar mais um técnico aqui, vai baixar ainda a eficiência se eu não conseguir absorver mais fluxos. Então, já tive experiência em empresas que o empresário quis contratar, dizer, não, vamos contratar porque eu quero, para absorver mais e tal. E fizemos uma experiência de monitoramento. No final do ano, o que a empresa faturou a mais com esse técnico que foi contratado, sem obedecer esta análise, acabando o técnico ele rendeu a mais de faturamento somente para pagar o salário dele. Se nós fizéssemos a rescisão dele, estaríamos tendo prejuízo na operação. Então, fica a dica de observar, analisar com calma, individualmente, e também o aspecto da equipe como um todo. Então, esse é um primeiro indicador, né, Edson? Eu acho que hoje o empresário que não se atentar a isso, ele perde uma grande chance de melhorar o desempenho da sua equipe técnica. Também temos um outro indicador que é muito importante, que é mais focado na qualidade técnica da minha empresa e da minha equipe, obviamente, né? Porque você, empresário, sabe que, diferente de quem errou na sua equipe, o nome do seu negócio é que está na mente do cliente. E você tem que cuidar com isso, porque senão a imagem do seu negócio, o posicionamento do seu mercado que você tanto lutou para construir, acaba se desfazendo por falhas pequenas. Então, você sabe qual é o índice de retornos e garantias da sua empresa hoje? É muito comum também ouvir empresário dizer, não, cara, eu tenho muito pouco, Rodimar. É bem difícil dar uma garantia, um retorno, porque a minha equipe é muito boa, nós cuidamos, nós prezamos, eu sempre faço, antes da entrega técnica ao cliente do veículo, eu faço teste de rodagem, eu vou lá observar. Tudo bem, isso é importantíssimo e vamos dizer que é o mínimo que você deve fazer para
garantir o que você faz. Mas eu quero chamar a atenção para a seguinte situação. Retornos e garantias não é o que você acha que você tem, mas aquilo que você mede. Porque o seu feeling sobre os problemas, talvez, não está tão apurado. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. O seu cliente foi até a sua empresa, fez uma manutenção de freio, foi feita a manutenção, o freio foi feito, todo o processo como deveria ser, respeitando os princípios de qualidade, tudo bonitinho, tá? Tudo certo, para dar certo, tudo ok. E o seu técnico orientou, deveria orientar o padrão da sua empresa, é o seu técnico lembrar o vendedor que, a partir desse momento, o cliente ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado ao frear o veículo, porque ele está no processo de assentamento da pastilha. Então, pode passar uma insegurança para ele, mas é natural, até determinada quilometragem, ele sentir essa instabilidade um pouquinho no freio, tá? Esse seria o padrão de qualidade da sua empresa, certo? Só que qual o detalhe? O técnico esqueceu de lembrar o vendedor, e o vendedor apenas fez a entrega técnica e esqueceu também. O que ocorre? Até aí tudo certo. Procedimento técnico, abordar, execução técnica, tudo ok, tudo no parâmetro de qualidade. Porém, você é surpreendido que o seu cliente acabou de sair e dentro de uns 30, 40 minutos ele volta, preocupado, e dizendo, olha, não ficou bom, o veículo está sem freio. E aí, é claro, seu vendedor, poxa, senhor, desculpe, é que acabamos esquecendo talvez de orientá-lo e tal. Ah, pô, legal. Tá, então, o que fez esse cliente voltar para a sua empresa? Uma falha no seu procedimento. Então, isso é classificado, sim, como um retorno do cliente. Porque, na lógica, na cabeça do seu cliente, ficou aquela dúvida, será que ficou bom mesmo? Porque eu não estou sentindo segurança nessa frenagem. Mas se o seu técnico orientou o vendedor, e o vendedor lembrou de repassar essa informação, não haveria necessidade desse cliente passar por esse momento e não haveria necessidade de ele voltar para a sua oficina para tirar uma dúvida que já era para ser esclarecida lá na entrega técnica. Então, muitas vezes, esse é um exemplo, ajuste de suspensão também, às vezes pode acontecer detalhes. Então, são tudo situações que você, como empresário, tem que se preocupar. Porque cada vez que o cliente volta para ouvir algo que deveria ser dito antes, é um retorno. Pode gerar uma insatisfação, pode fazer o cliente, às vezes, não viajar, porque tem situações extremas, vamos ser extremo, né? O cliente deixar o veículo do cliente na casa dele, porque ele não pode buscar, e amanhã ele vai viajar. Só que é um detalhe, ele andou um pouco com o carro e sentiu um barulho indesejado, que não foi explicado nada para ele. E ele acabou não indo viajar por causa desta situação. Olha só, simples detalhe de orientação. E aí eu acabei criando um problema para o meu cliente. Então, se você não medir, você acaba tendo algo muito superficial e você não consegue melhorar a sua equipe. Então, hoje, se o cliente voltou para a sua empresa após a execução, entrega técnica, reclamando de algo, entenda que é um retorno. Se tem uma falha no processo, se tem uma falha no sistema, é uma garantia. Então, se quebrou uma peça, algo nesse sentido, a gente costuma mais classificar como garantia. E aí, é claro, você poder controlar para trabalhar com quem? Com a sua equipe técnica. Por quê? Se você não trabalhar com a sua equipe, ela acha que está tudo certo. A sua equipe ela tem que receber o feedback daquilo que não acontece da maneira correta, dos erros dos procedimentos que acontecem internamente. E é claro, a gente sabe, pode acontecer. Nosso trabalho é diminuir a margem de erro. E você vai diminuir quando você começar a controlar os seus indicadores. Então, a segunda planilha aqui é um exemplo do que você pode estar trabalhando nesse aspecto de garantias e retornos, né? Então, aqui, por exemplo, né, você tem 2 gráficos aqui que apontam o seguinte, ó, número de retornos e garantias por mês. Então, você realmente tabular isso. Cria uma ordem de serviço interna, cria um relatório específico para fazer análise detalhada. Isso você pode desenvolver na medida que você achar necessário, mas pelo menos ter um indicador, dizer, olha, esse mês voltaram 7 clientes insatisfeitos com algo, que depois nós esclarecemos, talvez ficou tudo certo, mas ele voltou. Ah, teve tantos clientes que vieram aqui para um problema de peças. Legal, então, poxa, qual é a peça que está dando mais problema? Vamos criar um histórico
vamos alinhar com o setor de compras para cuidar com isso, vamos entrar em contato com o fabricante, se é um parceiro nosso, para dar esse feedback, para ele poder melhorar o produto dele. Então, aqui, um simples controle pode melhorar até um processo produtivo de uma indústria, se você for eficiente nessa análise. Então, ao lado nós temos aqui o percentual de retorno e garantia. Esse percentual, pessoal, significa o quê? Se eu tenho aqui o controle de número de retornos e garantias que tiveram, de clientes que voltaram, eu também posso comparar com o número de atendimento que eu fiz naquele mês. Então, por exemplo, se você atendeu 100 veículos no mês, ordem de serviço encerradas, né? Você teve 7 retornos, 7% seria a taxa de retornos e garantias daquele mês, o índice 7%. E aí você tem que controlar para ficar o menor possível esse índice, né? Ideal de taxa de retorno e garantia, 0. A gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, né? Então, aqui é um exemplo de uma empresa real, tá, pessoal? E aqui vocês podem enxergar aqui, ó, em janeiro, 1, fevereiro, 5, junho, 9. É natural oscilar isso. E aqui o percentual para você trabalhar. E abaixo aqui você tem mais informações que é para ser um pouquinho mais analítico, né? Quanto eu gastei com retornos e garantias. Então aqui eu tenho mês a mês o quanto essa empresa teve de gasto, desembolso financeiro por uma garantia que teve que fazer seu cliente. E aqui ao lado quantas horas eu gastei em resolver problemas de retornos e garantias. Então, a partir do momento que você tem consciência que a sua empresa ela tem equipe é formada de pessoas são inconstantes, isso é natural, tem dias que estão bem, tem dias que estão mal, tem pessoas que têm mais conhecimento, outras menos, então a chance de existir um erro no processo existe, você não pode negligenciar isso, mas se você controlar, identificar quem são as pessoas que erram mais, no que elas erram, você consegue melhorar o desempenho delas, assim como você consegue melhorar a sua equipe como um todo e a taxa de retornos e garantias da sua empresa. Então, fica a dica de você realmente trabalhar a eficiência, horas vendidas dos seus técnicos versus a disponível que ele está no seu negócio, trabalhe a eficiência dele e depois também retornos e garantias para melhorar a qualidade ainda mais do seu negócio. Muito bem, Rodimar, muito bem explicado. Só queria colocar uma situação, né? Você tem os seus canais também de atendimento, né? Você tem o seu canal do YouTube, você tem seu Facebook. Essas planilhas que você disponibilizou aqui estão disponíveis aí, quem está acompanhando aí essa nossa coluna eletrônica, vamos chamar assim, quem está acompanhando a nossa coluna eletrônica, tem disponível essas planilhas para acesso? Tem sim, Edson. Só para quem segue a reparação automotiva. Então, quem segue a reparação automotiva, quem é ouvinte aí, né, e está acompanhando todo o trabalho que a reparação faz para o setor, tem sim acesso a essa planilha de forma gratuita. Aí eu vou dar uma dica, né, vou botar um caminho, tá, Edson? Que seria realmente a pessoa mandar pelo WhatsApp, para o meu WhatsApp uma mensagem, né, sou reparação, quero a planilha. E eu mando para você, com certeza, a planilha de forma gratuita para melhorar o seu negócio. Muito legal. Então você pode procurar aqui no descritivo desse vídeo, né? Nós estamos colocando lá o contato do Rodimar, o link para que você acesse também essa coluna dele na parte impressa da nossa revista e também o contato, como você pode entrar em contato com o Rodimar para ter acesso aí a essas informações, ou se você precisar, se você quiser contratar o Rodimar para uma consultoria mais específica aí na sua oficina, você também pode entrar em contato dessas maneiras que nós estamos passando. E, Rodimar, quero lembrar também, quem está acompanhando aqui a nossa coluna eletrônica, que temos um e-book que foi gentilmente aí apoiado pela Techfil, onde temos uma compilação de vários artigos do Rodimar Marchioli, que tem exatamente esse tema, né? A gestão de oficinas, como você faz para a sua oficina crescer. E são temas aí, né, que começam com como transformar sua oficina mecânica em um grande negócio. Temos também a oficina mecânica não pode aceitar resultados medíocres.
Você só é dono do negócio quando puder escolher o cliente. Olha só que tema interessante, hein? Como estruturar o negócio oficina reparadora de automóveis, dando sequência como contratar mão de obra técnica, investimentos planejados, parcerias estratégicas, a força da imagem do dono da oficina, como posicionar no mercado da reparação de automóveis, como se posicionar no mercado da reparação de automóveis, processos estruturados para manter o padrão e atender às necessidades de seu cliente não é opcional. Todos esses temas estão disponíveis no e-book que foi produzido aí pelo Rodimar Marchioli e está disponível também. É só você acessar o link que está no descritivo dessa coluna eletrônica para você ter acesso, então, a esse e-book que você vai poder baixar no seu tablet, no seu celular, no seu computador e ler aí, acompanhar direitinho, né, todas essas dicas do Rodimar Marchioli. Rodimar, sempre um prazer conversar com você mensalmente, receber aí os seus artigos mensalmente, né, para que a gente tenha condições de publicar na revista Reparação Automotiva e também nos nossos canais digitais. Quero lembrar que a revista Reparação Automotiva está disponível todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil na versão impressa. Ela também tem aí a sua edição digital, é só acessar o site reparaçãoautomotiva.com.br e ir na aba Revista Digital, lá você encontra todas as matérias, né, todos os artigos mensais da revista, tanto em PDF, para você baixar no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone, e também disponível no site. E mensalmente temos a colaboração do Rodimar Marchioli. Rodimar, muito obrigado pelo seu carinho com a revista Reparação Automotiva e com o nosso leitor, com a nossa leitora de todas as partes do Brasil. Muito bom, Edson. Novamente, né, de praxe e com orgulho de participar desse movimento, né? A Reparação Automotiva sempre foi um forte parceiro do Rodimar como consultor e também, né, a gente vai sempre caminhando em busca aí de oportunizar aos reparadores um conteúdo de qualidade. Essa é a premissa básica, pelo que eu conheço do Guerra, do Edson, do Marcão aí que está aí nos bastidores me auxiliando aí sempre, né, Marcão? Então, quero agradecer a oportunidade, deixar claro a vocês que estão aí acompanhando a reparação, é um dos veículos que hoje, sim, podem contribuir muito com a sua empresa. Então, não perca tempo, assista os vídeos, baixe as revistas, né? Vai lá, faz acontecer que vai dar certo. Muito bem, quero agradecer também os nossos diretores, né, como já citou aí o Rodimar, né, os nossos diretores, o Flávio Guerra, também o Carlos Oliveira, né, que estão sempre trabalhando aí para que a gente consiga ter condições para levar o melhor conteúdo, e o Marcos Bravo, né, sempre nos bastidores aí, cuidando do som, da imagem, para que a gente leve aí o melhor conteúdo para você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.